Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Clean Tests ou testes limpos. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes o Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá aprender um pouco mais sobre Clean Tests ou testes limpos. Eu gostei desse termo, hein? Bom, pessoal, antes de começar, queria convidar todos vocês para a nossa Masterclass sobre Clean Code na prática, que acontece no dia 26 de outubro, às 20 horas. É um evento online, ao vivo e totalmente gratuito. Para se inscrever é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Conto com todos vocês lá. Bom, pessoal, escrever testes limpos, ele começa muito antes do que provavelmente você está imaginando. E tem uma técnica relativamente simples e que eu uso bastante, inclusive na vida, para fazer isso acontecer. Essa técnica é chamada de Red Green Refactor, ou vermelho, verde e refatora. Eu vou explicar o que cada um desses itens significa aqui. Essa técnica, ela consiste em separar os testes em 3 etapas. A primeira, Red, é só escrever o título dos testes. A parte mais importante do teste é saber o que precisa ser testado ou o que você quer testar primeiro. Às vezes você não tem tempo de testar tudo, então é muito importante priorizar os testes e saber o que você quer testar. Então, a primeira dica é fazer tudo ficar vermelho, ou seja, com que todos os testes falhem, para que você tenha ideia do que você precisa testar. O pior cenário possível que pode acontecer num teste é o falso positivo, um teste que está errado e retorna como true, né, que passou ali. Então a primeira parte é fazer todos os testes falharem. Nessa etapa, tudo que eu faço é escrever um monte de teste e dentro dos testes eu uso o assert.fail para de fato fazer com que esse teste falhe mesmo. A ideia aqui, novamente, é só ter uma visão do que precisa ser testado. A segunda etapa, que é o green, é fazer com que os testes passem, que os testes fiquem verde, com o menor esforço possível. Então nessa etapa eu nem penso muito em padrão, em clean code, em nada. Eu simplesmente vou ali, vou fazer meus testes passarem, vou fazer com que meu código saia do outro lado. Parece um passo besta, mas acredito, o tanto de mudança que aparece nesse passo não está escrito. Você vai perceber que quando você vai codando, você vai testando, você vai achando muita coisa, né? Falta um campo aqui, um campo que era booleano, né? Na verdade podia ser uma função, ou não precisava ser uma função, podia ser uma propriedade. Você vai remodelar muito seu código durante esse simples passo aqui de fazer os testes ficarem verdes. E por fim a gente tem o refactor. Afinal, o código dos testes, ele também precisa estar limpo, ou seja, a gente vai dar manutenção nesse código de teste, outras pessoas vão pegar esses testes de unidade que você escreveu para dar manutenção e a gente precisa também refatorar esses testes e deixar eles todos organizados e bonitos, mas só depois de fazer eles ficarem vermelhos e fazer eles passarem com o mínimo de esforço possível. É exatamente nesse passo aqui que entram as dicas que eu quero deixar para vocês aqui hoje. A primeira dica, e talvez uma das mais valiosas, é ter um assert por teste. Nada de ter múltiplos asserts dentro do mesmo teste, nada de testar múltiplas coisas dentro do mesmo teste. Um teste, um assert. Se você tem um if no código, um caminho feliz e um caminho triste, né, uma condição ali, você precisa ter 2 testes de unidade, uma para caso isso funcione e uma para caso isso não funcione. Então não vale ter o mesmo teste com 2 asserts dentro. A segunda é manter o código do teste legível. Não é porque é um teste de unidade que você vai abandonar ele, escrever ele de qualquer forma e não seguir as boas práticas do Clean Code. Isso porque muito possivelmente alterações futuras no seu código vão refletir também alterações nos testes de unidade. O teste de unidade anda junto com o código, então ele precisa de manutenção também. Então é sempre importante manter eles bem limpos, legíveis e de fácil manutenção. A terceira dica é: seu teste tem que ser rápido, ele tem que executar muito rápido. Normalmente, os testes são executados logo após o build da aplicação e eles impactam no processo de CI/CD, Continuous Integration e Continuous Delivery. Se você está perdido nessa parte de CI/CD, dá uma olhada no nosso curso de Azure, GitHub e DevOps que eu explico tudo certinho lá. Esse processo de executar os testes normalmente é feito por uma máquina externa, com menos capacidade do que as máquinas nossas. E eles também têm um custo por execução. Então o GitHub Actions, por exemplo, ele cobra por minutos de execução da sua aplicação. Quanto mais seus testes demoram, mais seu deployment demora e, consequentemente, mais você paga. A quarta dica é: mantenha seus testes independentes. Nos seus testes de unidade, você não deve depender de banco ou de serviço externo. Não pode depender de banco de dados, não pode depender da API XYZ, nada disso. Isso porque, como eu já comentei anteriormente, os testes são executados durante o deployment. Se o banco estiver fora, se o servidor de deployment não tiver acesso ao banco, se a API
que você está acessando externo estiver fora, tudo isso vai impactar seus testes, impactar o tempo dos testes e pode até acarretar no não deployment da sua aplicação. Se você também depende de alguma informação que está no banco de dados e aquela informação ainda não foi publicada no banco de dados de teste, por exemplo, é um cenário também onde seus testes iriam falhar. No caso de serviço externo é pior ainda porque você não tem controle nenhum, tudo roda fora da sua infraestrutura, então você vira refém deles. E mesmo que o banco ou o serviço externo estejam ok, com todas as informações que você precisa, fazer uma chamada no banco ou fazer uma simples chamada numa API externa pode ser algo custoso, pode custar segundos ali, ou o banco está travado, pode ter um tempo de conexão mais extenso e seu build ali ficar travado. E a quinta e última dica é: tenha testes repetitíveis, ou seja, pensa em automatizar seus testes também. Se você tem um teste que você precisa fazer, que testa diversas validações de um e-mail, por exemplo, você não precisa escrever diversos casos de teste, você pode usar o data row dos unit tests do .NET, por exemplo, e fazer essa repetição acontecer automaticamente. Então preze sempre pela capacidade de executar o mesmo teste, só trocando os parâmetros, né? Só mudando os parâmetros ali. Então era isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas que eu deixei para vocês para melhorarem seus testes, para aplicarem aí o Clean Tests, certo? Que eu inventei uma nova trend aí. E não esqueçam de participar da nossa Masterclass Clean Code na Prática, que acontece no dia 26 de outubro, às 20 horas. É um evento online, ao vivo, totalmente gratuito, e você pode se cadastrar para participar só acessando o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Agora deixa seu comentário aí, você gostou dessas dicas, você usa muito teste de unidade, você acha que tudo é válido para o seu cenário aí? Sua opinião é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.